Olá, turma! Dando continuidade à nossa matéria, hoje a gente vai entrar na nossa quarta e última aula sobre unidade de terapia intensiva. Espera aí que travou o computador. A gente já falou sobre as doenças respiratórias, sobre as doenças cardíacas. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre outras doenças, outras condições, procedimentos que a gente vê e que a gente precisa fazer dentro de um UTI. O primeiro deles, de hoje, é a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica acontece quando os rins eles não conseguem mais remover os dejetos e a água extra do sangue como deveriam. Ou seja, eles não filtram mais o sangue como deveriam. Geralmente, a insuficiência renal ela é ocasionada por conta de diabetes e de pressão alta. Essas duas doenças, elas vão lesionando os vasinhos, que formam pequenos filtros dentro dos rins. E aí vão matando esses filtros até que os rins param de funcionar. Geralmente é um processo lento, mas como cada dia vai morrendo mais filtros, mais vasos, chega uma hora que esse rim ele entra em falência. A única forma de saber são através de exames de sangue. O histórico familiar é um fator de risco. Quando esse rim ele entra em uma insuficiência renal muito grave e para de funcionar, a gente precisa fazer um procedimento que chama hemodiálise. A hemodiálise é um procedimento que vai substituir a função do rim, ou seja, vai filtrar o sangue. Ele retira do sangue todas aquelas substâncias que fazem mal ao organismo, o excesso de água, a ureia, o potássio, o sódio. A hemodiálise ela é feita através de um dialisador. Esse dialisador ele é formado por pequenos tubos. Durante a diálise, uma parte do sangue ele é retirado e ele passa através de uma linha chamada linha arterial. Essa linha vai levar o sangue até o dialisador, onde o sangue é filtrado. Depois que esse sangue é filtrado, ele volta através da linha venosa para o corpo da pessoa. Em geral, é feita de 3 vezes por semana e dura em média 4 horas, mas esse tempo vai variar conforme a pessoa, se é criança, se a pessoa é muito grande, né? Conforme a quantidade de sangue que aquela pessoa tem. Aqui temos um esquema de um dialisador. Seguem a setinha aqui, ó. Esse é o dialisador. Nessa linha amarela, eu tenho uma linha arterial, onde o sangue sai do paciente e vai até o dialisador. Aqui ele é filtrado e volta para o paciente através da linha venosa. Alguns problemas podem surgir com o paciente durante a hemodiálise. Câimbras, queda rápida de pressão acontece por conta da diferença de volume do sangue da pessoa, no corpo da pessoa. Esses problemas, eles vão acontecer e eles podem ser rapidamente solucionados. Para que aconteça seja possível a punção, a retirada do sangue de uma pessoa, a gente na verdade o médico faz uma pequena cirurgia para construir uma fístula arteriovenosa. O que é uma fístula? A fístula é uma comunicação arteriovenosa entre uma artéria e uma veia. Essa comunicação, ela altera o fluxo sanguíneo, o fluxo fica mais forte e isso faz com que a veia fique com as paredes mais espessas e mais fortes. E aí vai suportar as sucessivas punções que vai ter que fazer para retirar esse sangue. Essa fístula, ela precisa de algum tempo, algumas semanas para amadurecer e ficar com a parede mais grossa. E aí faz uma cirurgia, então, um pouco tempo antes. Até que essa fístula amadureça, a pessoa ela utiliza esse acesso venoso central. É um acesso venoso de 2 vias, tá vendo? 2 vias, que vai direto ao coração, tá aqui num acesso central. Até amadurecimento da fístula. Depois retira-se o acesso central, porque é maior risco de infecção, né? E utiliza somente a fístula.
Esse braço, essa fístula, ela precisa de alguns cuidados. O braço tem que estar sempre muito bem limpo. Se tiver sinal de inchaço, vermelhidão, o paciente tem que comunicar a equipe, a gente tem que comunicar também. Tem que estimular e orientar exercício com a mão e o braço, onde está localizado. Para quê? Para que os músculos do braço ajudem no amadurecimento da fístula. O paciente ele vai evitar de carregar pesos e dormir em cima desse braço. A gente não pode olhar a pressão no braço que tem fístula. A gente não pode tirar sangue ou fazer medicação nessa fístula. Se acontecer hematoma, primeiro a gente faz uma compressa de gelo, depois a gente faz uma compressa com água morna, ou a gente vai orientar o paciente a fazer isso em casa. E é bom evitar punções repetidas sempre no mesmo lugar para não fazer cicatrizes naquele local. Anotem as dúvidas sobre hemodiálise. E aqui a gente vai falar um pouco agora sobre colostomia. Colostomia é uma outra condição também que a gente vê muito em clínicas médicas, principalmente em UTIs. É um estoma intestinal, ou seja, é um buraco, não, deixa eu procurar uma palavra mais... É uma comunicação do intestino com a parte externa do corpo. O paciente, ele passa por esse procedimento quando ele tem obstrução no trânsito intestinal. Então, quando as fezes elas não conseguem sair pelo que deveria ser, pelo ânus. Então, a gente tem uma obstrução intestinal. Para que essas fezes, esse bolo fecal, possa sair do abdômen, a gente faz uma comunicação do intestino com o exterior. Então, as fezes agora vão sair por esse estômago. Tem três tipos: a colostomia ascendente, que é realizada na parte ascendente do cólon, a colostomia transversa, que é realizada na parte transversa do cólon, e a colostomia descendente, que é realizada na parte descendente do cólon, ou seja, do intestino grosso. Nesse link eu deixei um vídeo de como faz a troca da bolsa. A gente tem que sempre observar a integridade da pele ao redor. Esse é um procedimento de enfermagem, então a integridade da pele ao redor é muito importante, porque a acidez, o pH das fezes é diferente do pH da pele. E essas fezes, elas podem causar queimaduras, dermatites, infecções, complicação naquele local. Então, tratar da pele, cuidar da pele, periostomia é muito importante. E essa lesão é muito dolorosa. A gente vai perder uma ostomia por conta da integridade da pele, a gente não pode. A gente tem que estar sempre muito atento à qualidade da pele e a preservar essa pele, para não deixar que essa pele ela fique sensibilizada. Um outro procedimento muito comum é a observação, né, a aferição da pressão intracraniana, que é a PIC. Quando a pressão no interior da caixa torácica fica muito alta, a pressão que o cérebro, as meninges fazem sobre o crânio, fica muito alto. Aí a gente tem que fazer essa aferição. O médico faz a introdução de uma sonda. Então, faz a monitorização da PIC, que é da pressão intracraniana, através de um catéter no espaço epidural subaracnoide. Aracnoide, desculpa. Nossa Senhor! Intraventricular, adaptada a um tradutor de pressão. É um sensorzinho que vai nos falar quanto está a pressão intracraniana. Se a pressão estiver menos que 15 milímetros de Hg, ele tem um valor normal. Se estiver entre 15 e 20, está levemente alterada. Entre 21 e 40, moderadamente elevado. E a PIC acima de 41 milímetros de Hg, milímetros de mercúrio, ela está gravemente elevada. O que pode causar o aumento da pressão dentro do crânio? Lesões expansivas localizadas, como hematoma, a pessoa caiu, bateu a cabeça, hemorragias, às vezes tinha um aneurisma que se rompeu, abscessos de tumores,
Esse tumor vai aumentando o tamanho, então aumenta o volume do cérebro e aumenta a pressão. Geralmente o efeito de massa de lesão é amplificado pelo edema. Então tem um edema também, uma inflamação ali que vai aumentar a pressão. Pode ser causado por fatores que atuam de forma difusa no corpo. Por exemplo, anóxia sistêmica. Faltou oxigênio no corpo todo, o cérebro responde. Processos inflamatórios, como meningite, pode causar também edema cerebral e aumentar o volume e aumentar a pressão. Existem 3 formas de monitorar a pressão intracraniana. A primeira é com o catéter intraventricular. Então, esse catéter ele vai ficar aqui, ó, entre os ventrículos. A segunda é com um parafuso ou um pino que fica no espaço subaracnoide, que era entre as meninges. Aqui, ó, entre um parafuso entre aqui o espaço subaracnoide. E com um sensor epidural, que é colocado no espaço abaixo do crânio. A pressão intracraniana ela pode ser medida e monitorizada através de um catéter ventricular acoplado a um transdutor de pressão externo. Para inserir o catéter, o médico faz uma perfuração, um orifício no crânio e aí coloca-se esse catéter através da massa cerebral do ventrículo lateral, um dos espaços abertos do cérebro, para que não aconteça lesão cerebral, né? Então já tem um espaçozinho lá para fazer esse procedimento. Existem alguns cuidados de enfermagem. Com relação à cabeça, a cabeça não pode estar muito elevada, tem que estar sempre na altura do corpo. O corpo tem que ficar sempre com a temperatura muito bem controlada, não pode ter febre. Fazer monitorização hemodinâmica desse paciente. O manejo respiratório é muito importante, porque se essa pessoa ela aumenta muito a frequência respiratória, tende a aumentar a pressão intracraniana. Se necessário, temos que manter sedação e analgesia desse paciente. O paciente não pode estar agitado, não pode sentir dor. Não pode ter crise convulsiva, então a gente tem que controlar. A gente tem que dar suporte nutricional para esse paciente. O aporte hídrico, às vezes existe uma restrição hídrica para também não aumentar edema e não aumentar a pressão intracraniana. A gente já viu alguns procedimentos que acontecem muito em UTIs e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição parenteral. A gente é um procedimento de enfermagem, administração de nutrição parenteral. E a gente faz essa nutrição quando o paciente ele tem uma contraindicação de nutrição através de sonda, através da nutrição enteral, através do esôfago, estômago, intestino, enfim. É uma solução ou uma emulsão, aqui a gente tem aqui, ó, num frasco. É composto por carboidrato, aminoácido, vitamina, mineral. Esse frasco ele é estéril e apirogênico. É acondicionada sempre em recipientes de vidro ou de plástico. É destinada à administração intravenosa. Como eu falei, essa pessoa ela não pode receber alimentos pelas vias do trato gastrointestinal, então ela vai receber pela via venosa. O paciente pode ser desnutrido ou não. Ele está em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. E é realizado pela equipe de enfermagem. A nutrição parenteral ela tem que ser feita com muito cuidado e existem alguns cuidados técnicos específicos que a gente tem que ter. Por exemplo, retirar essa nutrição, essa dieta da geladeira 2 horas antes da administração. Ela tem que ficar em geladeira e a gente não pode fazer esse alimento, que agora é um medicamento, gelado. Então, tem que ficar 2 horas fora da geladeira antes. Tem que sempre limpar a conexão da torneirinha com álcool a 70 antes de conectar. Trocar o equipo a cada bolsa. Então, não é igual um soro, que a gente vai só colocando outro soro. Tem que trocar todo o equipo. Manter um acesso venoso exclusivo para nutrição. Não posso fazer medicamento nesse acesso.
soro, nada. Eu vou evitar o manuseio dessa dieta próxima a lixeiras. O catéter tem que ser manuseado com luva estéril. Eu vou evitar abrir o circuito do equipo ou acrescentar medicações no frasco de nutrição parenteral, nunca vou fazer isso. Se tiver sinal de infecção no local, eu não faço essa administração. E eu tenho que observar também se essa nutrição ela está com um aspecto bacana. Se não tem nenhum grumo, né, nenhuma alteração de aspecto e cor. O transporte do paciente grave acontece muito também. Esse transporte ele pode ser dentro do hospital ou entre hospitais. O ato de transportar, ele tem que reproduzir a extensão de onde o paciente está, ou seja, se o paciente está com respirador, eu vou ter que ter um respirador para transporte. Toda medicação que esse paciente está usando, está com bomba de infusão. Inclusive a dieta parenteral é feita em bomba de infusão, tá? Tudo isso tem que ser durante o transporte, eu tenho que manter para esse paciente. E existe uma forma segura de transportar esse paciente. Para transportar de forma segura, eu tenho que ter uma equipe responsável. Ai, gente, me desculpa. Me desculpa. A equipe tem que saber quando vai fazer esse transporte, quando tem indicação de fazer, quando que o paciente vai suportar esse transporte, se ele está hemodinamicamente estável para transporte, se o paciente está com a integridade física segura, se essa equipe está treinada e se tem uma rotina operacional para realizar. Precisa ter uma rotina, um POP, né, um procedimento operacional padrão para realizar esse transporte. Alguns casos são contraindicados. Quando eu não tenho condição de manter a oxigenação desse paciente ou ventilação, então eu não transporto. Se eu não tenho um respirador portátil, esse paciente não vai. Incapacidade de manter a performance hemodinâmica durante o transporte, ou seja, minhas drogas vasoativas que estão mantendo o coração desse paciente, eu não tenho bomba de infusão para transportar, então esse paciente não vai. Ou não consigo ter monitorização desse paciente, não consigo controlar a via aérea durante o transporte, o paciente não está no tubo, não consigo controlar, ele não vai. Ou quando eu não tenho profissionais suficientes. Para manter um paciente em condições estáveis dentro de uma UTI, a gente faz uso, abre mão de várias medicações. A gente vai falar aqui um pouco das medicações mais comuns dentro do serviço de unidade de terapia intensiva. A gente utiliza muito opioides. Os opioides, eles são importantes reguladores da sensação da dor. Aí que eu vou falar de alguns. A morfina, que é um analgésico entorpecente, é utilizada quando o paciente tem dor intensa ou para sedação pré-operatória. Pode ser utilizada como adjuvante na anestesia, utilizada em dor associada ao infarto, tosse convulsiva. Tem alguns cuidados de enfermagem que a gente tem que ter, monitorar funções renais, os comprimidos, eles não podem ser mastigados. Intravenoso tem que fazer lentamente para evitar reação adversa. Atentar sinais de euforia, porque pode ter alteração de comportamento desse paciente, tudo eu tenho que anotar. Alterações gastrointestinais, de pele ou outras alterações sistêmicas. Sempre vou perguntar ao paciente se ele teve infarto ou tem pressão arterial, hipertensão arterial. Outra droga é o fentanil, é um analgésico narcótico, utilizado para sedação e analgesia, principalmente em intervenção cirúrgica. Então, eu vou ter cuidado de enfermagem, registrar tudo, registrar o momento da sedação, alterações de comportamento, monitorar a pressão, eletrocardiograma, frequência respiratória. O tramadol é um analgésico também muito potente, utilizado para dor de intensidade moderada a grave, de caráter agudo, então aquelas dores de início rápido. Eu vou fazer monitoramento,
Benzodiazepínicos é um grupo de fármacos utilizados como ansiolíticos. Pode ser usado como sedativo ou hipnótico, relaxa a musculatura. A capacidade de causar depressão do sistema nervoso central deste grupo é limitada, mas em altas doses pode levar ao coma. Não possui capacidade de induzir anestesia sozinhos. O midazolam é um hipnótico, utilizado para sedar, geralmente, por exemplo, para fazer uma intubação, utiliza-se muito fentanil associado ao midazolam, para sedar, induzir amnésia, para evitar convulsão. Esse medicamento é de uso exclusivo hospitalar, viu? Somente sob supervisão médica, mediante emprego de medidas de apoio e nos casos de insuficiência cardiorrespiratória. Aí a gente passou desses medicamentos que são utilizados para sedação e analgesia. E agora a gente vai falar de medicamentos vasoativos. Medicamentos vasoativos são aqueles que atuam diretamente no coração e nos vasos sanguíneos. A primeira droga que eu vou falar é a amiodarona. A amiodarona é um antiarrítmico, ou seja, trata arritmias supraventriculares, ventriculares, previne morte súbita, previne a fibrilação atrial. Também temos cuidados de enfermagem para fazer nesses medicamentos vasoativos. Monitorar os sinais vitais. Função pulmonar. Tem que ser monitorada a função da tireoide, função hepática. O uso via oral tem que ser feito durante as refeições, porque pode causar reações gastrointestinais. Durante a infusão, tem que monitorar função cardíaca. Não administrar em casos de bradicardia, bloqueio atrioventricular ou bloqueio sinoatrial. Registrar todas as funções intestinais e vesicais. Incentivar a aceitação de dieta. Essas são cuidados básicos e gerais. Medicamentos vasoativos não podem ser expostos à luz solar, tem que ser sempre protegidos. A dobutamina é um cardiotônico não utilizado, ou seja, aumenta a força de contração do coração. Utilizado em choque de origem cardiogênica, insuficiência cardíaca congestiva, baixo débito cardíaco, ou seja, o coração não está conseguindo mandar sangue para o corpo. Tratamento em curto prazo de insuficiência cardíaca descompensada. Cuidados de enfermagem sempre tem que ter. Essa droga, ela não pode extravasar, porque se extravasar do vaso, se o vaso romper e a droga sair do vaso, a gente pode ter necrose. Para evitar necrose, faz infiltração de soro fisiológico, contendo 5 a 10 mg de fentolamina, para evitar a necrose desse tecido. A dolantina é um pré-anestésico, é indicado no caso de dor e espasmos de várias etiologias. Pode ser empregada como pré-anestésico. A dopamina é um cardiotônico não digitálico, também vai aumentar a força de contração do coração. Choque séptico, choque cardiogênico, baixo fluxo renal, após uma PCR. Por que eu uso após o PCR? Para causar uma hipertensão de forma que melhora a perfusão cerebral. Então, eu vou aumentar a pressão arterial para chegar mais sangue ali nos meus órgãos vitais. Intravenoso tem que diluir em soro fisiológico ou glicosado e tem que ser infundido em uma veia de grosso calibre. Não posso administrar junto com bicarbonato de sódio. Essa solução tem que ser trocada a cada 2 horas. E eu vou atentar que o paciente pode ter cefaleia, tontura, náusea, tremor, ansiedade. A noradrenalina é uma outra droga vasoativa, utilizada muito em choque séptico, cardiogênico, infarto, insuficiência cardíaca, aumento da perfusão renal. Tenham cuidados
para serem feitos, né, cuidados gerais. Tem que ser feito em acesso venoso em veias centrais, não pode ser feito em veias periféricas, veia do braço, não pode. Veia central. Subclávia. E os cuidados após a morte. Então, depois que o paciente, a gente já fez tudo, administrou todas as medicações, fez todos os cuidados, e esse paciente não resiste, é função da enfermagem cuidar desse corpo, desse cadáver. Tem que ser um trabalho rápido, um trabalho silencioso, para que os outros pacientes eles não fiquem tocados, chocados, eles não fiquem afetados pelo falecimento de uma pessoa que está do lado, né? E eu tenho sempre que respeitar o paciente que morreu, também o corpo daquele paciente. Então, proporcionar ao paciente um atendimento religioso, se esse for o caso. Permitir a entrada da família, segundo as normas da unidade. Verificar se o médico certificou o óbito. Então, ver se o médico lá colocou óbito certinho, só depois que eu vou preparar o corpo. Verificar drenagens de catéteres e sondas e vou retirar todos os catéteres e sondas. Vou limpar o corpo, se estiver sujo, mobilizar com cuidado e respeito. Eu vou amarrar as pernas e os braços para esses membros não ficarem soltos. Já aconteceu comigo de estar transportando um paciente pós-morte e a perna do paciente caiu para o lado da maca. Eu falei, meu Deus, eu era estagiária lá no Hospital Universitário de Montes Claros, da Unimontes. Quase infarto. Falei, pronto, o cadáver está vivo. Então eu tenho que imobilizar certinho, tá? E a gente tem que tampar todos os orifícios naturais com algodão. Nariz, boca, ânus, todos os orifícios. Mudar a roupa de cama. Eu vou colocar um lençol embaixo e um lençol para embrulhar o corpo. Entregar aos familiares todos os objetos pessoais. Envolver o cadáver num lençol, deixando a face visível. E depois cobrir com outro lençol tudo. Identificar com uma placa ou adesivo os dados pessoais desse cadáver. Avisar os funcionários que irão fazer o transporte até o necrotério. Recolher as roupas, materiais em sacos. Se a patologia for infecciosa, por exemplo, hoje a gente vê muito óbito por Covid. Existe uma metodologia diferenciada que tem que ser feito. Tem que ser utilizados sacos plásticos, então isso existe um protocolo em cada hospital. No prontuário tem que ser registrada a hora do falecimento e observações que forem feitas, procedimentos. E assim, eu vou deixar uma reflexão para vocês serem os técnicos de enfermagem que vocês gostariam de ter ao lado, de ter como profissional responsável, caso você fosse um paciente. Então, que tipo de profissional eu queria ter cuidando de mim? Um profissional responsável, um profissional que sabe o que está fazendo com segurança, que está fazendo com responsabilidade, que está fazendo com técnica correta e que está fazendo com humanidade. A gente não está aqui para ser enfermagem e fazer caridade, não. A gente não está aqui para trabalhar por pouco, para fazer caridade, para trabalhar por amor. Não, a gente está aqui para trabalhar por dinheiro, por respeito, por dignidade. Para isso, para sermos bem pagos, bem reconhecidos, a gente precisa ter o quê? Conhecimento, técnica e fazer tudo com muita responsabilidade, com muito conhecimento. É por isso que vocês pagam um curso, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estudo, é por isso que vocês estudam, para a gente poder valorizar a nossa profissão. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem essa disciplina. Anotem as dúvidas e até o fórum de sábado. Um abraço.